Vamos voltar no tempo e contar a história de um rei. Um rei carismático e desde criança muito religioso, muito fiel à fé católica, como foi a longa tradição dos monarcas de Portugal. Chamava-se Dom Sebastião, rei de Portugal e dos Algarves, coroado em 1557, filho do príncipe Dom João Manuel e da dona Joana da Áustria. No início, ele era conhecido como Dom Sebastião, o Desejado, porque naquela época, quando os católicos estavam expulsando os mouros da Europa, depois de 800 anos de dominação, Portugal sonhava em se tornar um grande império sob o comando de um rei messiânico. Mas Dom Sebastião teria um destino trágico, tão trágico que até hoje a sua morte influencia as culturas dos países de língua espanhola e portuguesa ao redor do mundo. No dia 4 de agosto de 1578, ele decidiu enfrentar o sultão do Marrocos, Abu Marwan Abd al-Malek, na fortaleza de Alcacé Quibir, em pleno deserto. Mas Alá favoreceu as tropas do sultão, que trucidaram mais de 7.000 portugueses e, no meio, a nata da nobreza que havia acompanhado o rei. Só que ninguém viu o rei ser morto, nem capturado. Ele simplesmente desapareceu. E esse foi o estupim para muita gente acreditar que Dom Sebastião um dia ia voltar para casa, que ele estava preso numa ilha e que voltaria para botar ordem na casa, para recuperar a glória de Portugal. O jovem rei estava na flor da idade, 24 anos, e desde então não foi mais chamado de o Desejado. Ele passou a ser chamado de Dom Sebastião, o Adormecido, ou o Escondido. E esse foi o começo de um movimento, o sebastianismo, que chegou ao Brasil como uma tempestade de areia e sangue. No Brasil profundo, no sertão, quero dizer, a expectativa de retorno de Dom Sebastião encontrou terreno fértil. Existem várias explicações acadêmicas para isso, mas numa linguagem simples, pense no seguinte: numa sociedade vivendo abaixo da linha da miséria, explorada, pisoteada pelos grandes proprietários de terras, esse tipo de mito é uma tábua de salvação. Isso explica também porque o Nordeste é palco de tantas rebeliões populares com viés religioso. Rebeliões, no mais das vezes, abortadas na sua origem com violência, muita violência. Nós tivemos a oportunidade de mostrar isso em outros episódios quando falamos das secas. Pessoas que eram tratadas simplesmente como fanáticos. Até mesmo quando surgiu uma liderança como o Padre Cícero, seus seguidores eram chamados pelas autoridades de fanáticos. Mas aqui o que vamos analisar é o fanatismo resultado de uma situação em que o Estado brasileiro aparece como um dos responsáveis pelo seu surgimento. Pois num sertão esquecido, as autoridades só foram se dar conta que existia um interior na Guerra de Canudos. Embora um pouco antes, ainda sob o regime do Império, essas autoridades tenham recrutado milhares de sertanejos e negros escravizados para servirem de bucha de canhão na Guerra do Paraguai.
No ambiente naturalmente místico do sertão do final do século XVIII e início do século XIX, circulavam notícias de um novo reino que se aproximava. Um reino cristão, é claro, mas com verniz socialista, revolucionário. Um reino que iria passar limpo o Brasil. Talvez isso estivesse no sangue, uma saudade ancestral do povo, do berço português, da herança portuguesa. O Império, na época, tinha dificuldade de administrar uma nação quase continental. Depois, a República, na sua origem, foi a mesma coisa. Aos coronéis, às famílias poderosas, às vezes nem tão poderosas assim, mas que tinham a bênção da coroa portuguesa, a essas famílias o Estado deu tudo. Deu liberdade para escravizar, para oprimir e procuração para matar. O sebastianismo aparece como resultado dessa distorção. É uma esperança messiânica, cujos ecos a gente ouve, por incrível que pareça, a gente ouve até os dias de hoje, através das redes sociais, com o mesmo discurso de salvação, de prover a justiça, tudo embalado com novas imagens e símbolos. Dois grandes movimentos genuinamente sebastianistas que resultaram em tragédias ocorreram justamente no estado de Pernambuco. O primeiro, da Serra do Rodeador, que quase ninguém mais fala hoje em dia, foi no município de Bonito. O ano era o de 1820, no Brasil Império, e o líder se chamava Silvestre José de Santos, ou Mestre Quiú. Ele fundou um arraial pregando a volta de Dom Sebastião e atraiu algumas centenas de adeptos. Porém, no dia 25 de outubro de 1820, desse mesmo ano, por ordem do governador de Pernambuco, Luiz do Rego, o movimento foi passado a bala e facão. O saldo de mortes foi de 91 pessoas, mas esse número certamente foi maior, pois naquela época muitas vezes não se contavam mulheres nem crianças. Sabe-se, por exemplo, que mais de 200 mulheres e 300 crianças foram aprisionadas e enviadas para o Recife. Qual foi o destino dessas pessoas? É difícil saber agora. Eu poderia citar também o caso de Canudos, de Antônio Conselheiro. Aí, já no Brasil República, no sertão baiano, o conselheiro dizia que Dom Sebastião iria retornar, sim, para restaurar a monarquia no Brasil. Antônio Conselheiro amaldiçoava o governo republicano, principalmente depois que o casamento civil passou a ser a forma de união válida para o Estado. Para ele, para Antônio Conselheiro, isso era o fim do mundo. O segundo grande movimento sebastianista foi o da Pedra do Reino, que me trouxe aqui a São José do Belmonte, Alto Sertão de Pernambuco. Aqui é que a presença desse movimento sebastianista permanece, ainda é muito viva na memória das pessoas, que se reflete, por exemplo, nesses murais aqui atrás de mim, a memória viva daqueles tempos tumultuados de 1836. Claro que a depender de onde esse tipo de movimento eclodia, ele ganhava contornos absurdos, com uma religiosidade fanática que encontra solo fértil em meio à ignorância e ao atraso, levando muitas vezes à violência. E é isso que nós vamos ver no próximo episódio, diretamente da Pedra do Reino.